Pronto, VT de abertura educação à distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, Educação à Distância. Curso Design de Interiores, disciplina Desenho Técnico, aula 2, parte 1. Desenho Técnico. Entender os sistemas de representação gráfica utilizados na linguagem de desenho técnico. A gente estava falando sobre a perspectiva cavaleira. E, na verdade, eu estava mostrando uma perspectiva, mostrando a perspectiva cavaleira. E a gente viu a cena em perspectiva. Agora a gente vai ver a cena um pouco como se ela fosse uma planta baixa. Então é como se eu estivesse vendo o meu plano de projeção aqui, como se ele tivesse perpendicular à minha folha do papel. Eu tô vendo essa perspectiva como se eu tivesse com uma câmera sobre aquela última cena que a gente viu. Então a cena da cavaleira se comporta dessa forma. Eu tenho meu plano de projeção, eu tenho o meu observador, os olhos do meu observador aqui, tendendo a infinito. Portanto, as projetantes estão paralelas entre si, e essa é a posição do observador e das projetantes. Posição do objeto na cavaleira. A face frontal do ortoedro de referência está paralela ao plano de projeção. Essa é uma característica específica da cavaleira. As projetantes atingem o plano de projeção obliquamente, aqui eu coloquei um ângulo θ. E quando eu tiver essa conformação, repetindo, observador tendendo a infinito, projetantes oblíquas ao plano de projeção, objeto com a face frontal do ortoedro de referência ou ortoedro envolvente, paralela ao plano de projeção, eu vou ter uma cavaleira. Ou seja, a imagem que vai estar aqui, ó, ela vai ser algo mais ou menos nesse sentido. Ou seja, vai ser a ideia dessa caixinha, onde eu vou estar visualizando a face frontal, a face superior e a face lateral direita. Essa é a ideia central da cavaleira. Toda vez que eu tiver esses elementos que compõem a minha cena posicionados dessa forma, eu vou ter uma cavaleira. Na verdade, esse ângulo aqui, vocês vão estudar um pouco mais na apostila, que ele pode variar, tá? Uma coisa importante da gente observar é que quando a gente está fazendo em alguns cursos técnicos e alguma coisa do ensino médio, fazem o seguinte: atrelam o alfa, que vocês já viram, ao K. Alguns de vocês podem ter visto isso. Quando eu tenho um alfa de 45, eu tenho um K de meio. Quando eu tenho um alfa de 30, eu tenho um K de 2/3. Quando eu tenho uma alfa de 60, eu vou ter um K de 1/3. Na verdade, esses ângulos aqui, eles são fixos dessa forma, porque a gente tem os ângulos dos esquadros, que vão nos ajudar. Na verdade, hoje em dia, com os softwares gráficos, esse ângulo pode variar entre 0 e 90, não coincidindo com 0 nem coincidindo com 90. Então, voltando ao raciocínio que eu estava falando, a gente às vezes aprende no ensino médio que existe uma correlação entre o alfa e o K. E, na verdade, essa correlação, ela não existe. Eu posso usar qualquer alfa e qualquer K. Vocês vão estudar isso no caderno. Então, esse alfa daqui, ele pode ser o ângulo que eu quiser, diferente de 0, diferente de 90. E o meu K, que é o fator de deformação que incide apenas sobre a profundidade, ele também pode variar. Na verdade, ele varia entre 1,5 centímetro. Mas eu já trabalhei peças com K2, com K3. Então, você pode, repetindo, você pode ter um K qualquer para um alfa qualquer. Essa é a ideia da cavaleira.
Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Edição, Cris Beringer. Professor autor, Andiara Lopes. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Maria Helena Cavalcante. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em setembro de 2016.